Salmo 9:10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Salmo 9:10. Muito bom, irmãos, muito bom. Hoje nós vamos começar uma série de estudos voltado para os atributos de Deus, irmãos. O nome da série vai ser Conhecendo o Deus Verdadeiro, tá? E hoje nós vamos fazer a introdução da série, amém? Vamos cobrar nossas cabeças para nós orarmos ao Senhor, para que Ele nos guie nesta manhã. Ó Senhor amado, Deus eterno, nós já somos gratos a Ti, ó Pai, pelo culto, ó Deus, que nos concedeste, ó Pai, pela adoração que pudemos elevar a Ti, ó Deus, e pedimos que agora, ó Pai, nesse momento de estudo, ó Senhor, possamos conhecer mais a Ti, ver a importância, ó Pai, a necessidade que temos de conhecer mais da Tua pessoa. Louvamos o Teu nome, ó Deus, por essa oportunidade, por esse privilégio que nos dás, e que esse conhecimento, esses estudos, ó Deus, venham transformar a nossa vida, Pai, venham refletir, ó Pai, no nosso dia a dia, na prática da vida piedosa no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, amados, esse versículo do Salmo 9, o Salmo 9 é um hino de louvor ao Senhor, produzido por Davi. E há muitas conjecturas sobre esse salmo que não convém a gente falar agora. Eu queria mais tratar do contexto desse versículo, do versículo 10 especificamente. E aí nós vamos abrir lá, vamos abrir comigo, no Salmo 9, 10. Na realidade, vamos abrir um pouquinho antes, o Salmo 9, 5. E aqui o salmista, no versículo 10, é uma rápida oração que o salmista faz, de modo como resultante da contemplação dele, do relacionamento de Deus para com o ser humano. Então olha que interessante, para com o homem. Nos dois primeiros versículos, o Salmo 5 e 6, o versos 5 e 6, ele diz o seguinte: repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Então esses primeiros dois versículos, 5 e 6, está falando sobre o quê? O juízo de Deus. Deus como juiz no seu relacionamento com os ímpios. No seu relacionamento com os ímpios, ele está lá para condená-los, para fazer com que a memória deles seja apagada. Próximos versículos, 7 e 8. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Então aqui nós já vimos o quê? A majestade eterna do Senhor no seu relacionamento com todos os povos, todas as pessoas. Como que ele administra o mundo? Então o salmista ele entoando o louvor ao Senhor. Por quê? Porque ele sabe lidar com o ímpio, ele sabe administrar o mundo. Agora os dois últimos versículos, 9 e 10. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. E aqui o que acontece? É o Deus gracioso, o Deus amoroso, o Deus benigno, se relacionando com quem? Com o eleito. Olha como que é fantástico. Ele pega então esses três tipos de relacionamento: o relacionamento de Deus com o ímpio, a administração de Deus com o mundo e o relacionamento de Deus com o eleito. Quem é o eleito? Quem é o eleito? Aquele que se relaciona com o seu Deus e cujo o relacionamento é desenvolvido pelo Senhor Deus. É o Senhor Deus que se revela a ele. Então nós podemos ver aqui o seguinte, irmãos, que Deus se revela primeiramente para os seus eleitos. Por quê? Porque eles conhecem o seu nome, certo? Olha o versículo que diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Então o primeiro ponto é: Deus se revela aos seus eleitos. Segundo ponto, essa revelação pessoal de Deus, irmãos, é a base da confiança dos eleitos em Deus.
Por que eles confiam? Porque eles conhecem o Deus a quem eles confiam. Certo? Por que eles confiam? Em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome. Eles confiam no Senhor porque eles conhecem o Senhor. Amém? Terceiro ponto, que essa confiança em Deus, irmãos, essa confiança lhes dá certeza de que Deus jamais os desamparará. Então, quando nós conhecemos, como eleitos de Deus, conhecemos o Senhor, conhecemos o nome dEle, passamos a confiar nele, e essa confiança nos dá certeza de que Ele jamais vai nos desamparar. O quarto ponto, que essa garantia que Ele não vai nos desamparar, é o cuidado de Deus para conosco. Nós temos essa garantia do cuidado de Deus para conosco, irmãos, que faz com que nós, seus eleitos, o busquemos mais. Então percebam, é um círculo. É um círculo. Eu conheço o nome dele porque ele se revelou a mim, eleito seu. Eu passo a confiar nele. Essa confiança me dá segurança, sabendo que ele não vai me desamparar. Por isso eu quero conhecer mais dele. E quando eu conheço mais dele, eu confio mais nele, eu tenho mais certeza de que ele não vai me desamparar, e eu quero conhecê-lo mais. Então é um círculo, irmãos, um círculo vicioso, mas no lado positivo da história. É um círculo de bênção, porque quanto mais eu conheço ele, mais eu quero conhecê-lo. Porque quanto mais eu conheço ele, mais eu quero saber quem ele é. Para quê? Para que minha confiança esteja mais fundamentada nele. Amém, irmãos? Então o Pink, no seu livro Os Atributos de Deus, ele diz: não nos é possível servir nem adorar a um Deus desconhecido. Não dá. Nem depositar nele a nossa confiança. Lembra de Paulo em Atenas, no livro de Atos, capítulo 17, que ele vai e vê um altar que os gregos fizeram ao Deus desconhecido. Quem eram os sacerdotes desse Deus? Não tinha. Qual o estilo de adoração desse Deus? Não tinha. Só existia um altar para o Deus desconhecido, só isso. E aí ele vai falar quem é esse Deus que eles não conhecem. Paulo se utiliza daquela situação para apresentar o Deus verdadeiro. Então por que eu falo isso? Porque eles não tinham como adorar, não tem como nós adorarmos um Deus desconhecido. Nós só podemos adorar aquele a quem nós conhecemos. Então o nosso objetivo, irmãos, com esse estudo vai ser o quê? Fazer com que nós possamos conhecer mais o Senhor Deus, para que então nós possamos confiar mais nele. E confiando mais nele, estando certos de que ele jamais nos desamparará, nós desejarmos conhecer mais dele. É esse o objetivo, irmãos, do nosso estudo. Por quê? Porque todos nós, criaturas humanas, temos a necessidade máxima do quê? De conhecer aquele que nos criou, de conhecer o Senhor Deus, de modo a que possamos manter um relacionamento espiritual com ele, um relacionamento salvífico com ele. Amém, irmãos? Então essa é uma tarefa muito grande, uma tarefa muito preciosa, e o Ricardo quer falar. Pastor, pegando o gancho aí dessas coisas tão preciosas que o senhor está falando, é bom que todos nós como igreja comecemos a ter a expectativa correta de achegarmos-nos a esse estudo exatamente para que possamos crescer, né, no conhecimento desse Deus, entendendo que a maioria dos nossos problemas na vida cristã, se não todos os nossos problemas na vida cristã, está relacionado com isso. Se esse primeiro pilar do conhecimento do Deus verdadeiro não foi estabelecido, nós não entendemos porque o culto é da forma que nós cultuamos, nós não entendemos porque é necessário que haja eleição, enfim, todos os pontos da vida cristã, eles vão ficar esclarecidos no momento que nós começarmos a conhecer esse Deus verdadeiro e mergulharmos de cabeça em saber quem é esse Deus verdadeiro e nos relacionarmos com esse Deus do modo que ele exige na sua santa palavra. Perfeito, irmãozinho Ricardo, perfeito, é isso mesmo. O grande problema que nós vemos na cristandade atual, irmãos, é o quê? Que ela perdeu o conceito elevado de quem é Deus, o conceito da majestade de Deus, da soberania de Deus, de quem ele é, da santidade de Deus. Tudo isso se perdeu. E hoje o que acontece? A cristandade atual fez um deusinho
a sua imagem e semelhança. Ao invés de entender a nós mesmos feitos à imagem e semelhança de Deus, e queremos buscá-lo, conhecê-lo mais, para que assim, conhecendo, nós possamos ser conhecidos, a cristandade fez o seguinte: inverteu as bolas. Aquele Deus muito elevado, vamos criar o nosso Deusinho aqui. E aí o que acontece, irmãos? O Tozer diz no seu livro O Conhecimento de Deus, ele fala o seguinte: a igreja renunciou ao seu conceito outrora elevado de Deus e o substituiu por um outro tão baixo, tão ignomínio, que é totalmente indigno de homens racionais que rendem culto. Olha isso. Então o Deus que nós temos hoje, muitos de nós, irmãos, por que desse estudo? Por que nós, na liderança, eu, pastor William, os diáconos, por que nós vimos a necessidade de trazer esse estudo? Porque ainda hoje existe conceitos muito vis, baixos, ridículos de Deus. E nós devemos, pela Sagrada Escritura, começar o quê? Elevar os nossos conceitos, para que, como o diácono Ricardo disse, o que acontece? Muitos dos nossos problemas que nós enfrentamos na nossa vida pessoal, na nossa vida em comunidade como igreja, surge do quê? Do baixo conceito que nós temos de quem é Deus. É um conceito tão baixo, tão mesquinho, que aí você trata de qualquer jeito. Aí a gente perde temor, a gente perde reverência, a gente perde o porquê das coisas. Por quê? Por que o homem é a cabeça do seu lar? Por que a esposa ela tem que estar submissa ao marido? Por que os filhos são sujeitos aos pais? Por que da igreja? Por que a gente se reúne? Por que eu saio de casa no domingo e venho aqui? Por que o domingo é o dia do Senhor? Tudo isso, irmãos, tem resposta em quê? Em quem é Deus. Tudo isso tem resposta em quem é Deus. Então a igreja perdeu esse conceito de majestade divino. Como consequência, o que aconteceu conosco? Não sabemos realmente o que é temor. Por isso que nós vivemos numa vida sem sabedoria. Porque o temor do Senhor é o quê? O princípio do saber. E agimos como tolos. Por quê? Porque não conhecemos a Deus, não existe temor diante de Deus, não existe sabedoria no viver. Vivemos como tolos. Acabamos sendo o quê? Complacentes com os nossos pecados. Nós acabamos fazendo o quê? Abandonando a batalha da fé, deixando de lutar contra a nossa carne, deixando de negar o nosso eu, deixando de tomar a nossa cruz. Por quê? Porque não conhecemos o Deus a quem servimos. Estão percebendo a dimensão desse assunto? Então é impossível, irmãos, nós mantermos uma vida prática diante do Senhor. É impossível nós mantermos sãs as nossas atitudes interiores, as nossas motivações, se o conceito que nós temos de Deus for um conceito biblicamente inadequado. Não dá. Como viver uma vida santa de piedade se você não tem um conceito adequado de quem é Deus? Não dá, é impossível. Então muitas vezes, irmãos, percebam, nós nos encontramos lutando para nos tornarmos cada vez mais santos, cada vez mais piedosos, utilizando-nos até do quê? De recursos carnais. Por quê? Porque nós não conhecemos o Deus que nós temos. Porque nós não descansamos nele. Nós não confiamos nele. Muitas vezes nós nos pegamos duvidando da nossa salvação, daquilo que Cristo fez por nós. Por quê? Porque nós não conhecemos o Deus que temos, não conhecemos o Senhor Jesus Cristo, não conhecemos a obra que Ele realizou por nós. Irmãos, é grande, é grande. Nós estamos estudando Filipenses no domingo de manhã. Hoje nós demos uma parada devido ao aniversário da igreja. Domingo que vem, com a graça de Deus, nós voltaremos. Mas lá diz o quê? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que realiza em vós, tanto querer quanto efetuar, ou efetua em vós tanto querer quanto realizar. É Deus. Você não se apropria dessas bênçãos, dessas verdades, porque você não conhece o Deus que você tem, o Deus que você professa crer. Estão percebendo, irmãos?
Então, se nós desejarmos sanar essas deficiências espirituais, nós devemos fazer o que, irmãos? Começar a buscar, a pensar em Deus de uma maneira mais próxima de quem Ele é. E dessa maneira, como que nós podemos fazer isso? Indo à sua palavra, orando, usando-nos dos meios da graça que Deus nos concedeu. Relacionamento entre os irmãos, comunhão com os irmãos, com a igreja, ouvindo as pregações, ouvindo as mensagens, estando presente nos cultos. Tudo isso é meio do que? De nós conhecermos mais o nosso Deus. E aí olha que interessante, você sai de casa com uma outra visão. Você já não sai de casa para vir para a igreja, por quê? Porque eu quero ser abençoado, porque eu quero ouvir uma palavra agradável aos meus ouvidos. Não, você sai da sua casa para vir à igreja porque você quer cultuar e conhecer o Deus verdadeiro. Estão percebendo como muda? Irmãos, entendamos, as nossas motivações fazem toda a diferença. As nossas motivações fazem toda a diferença. Nós podemos estar fazendo todos a mesma coisa com motivações distintas. Para um vai ser bênção, para outro vai ser maldição. Só por causa do quê? Da motivação. Estão entendendo? Boas obras é algo muito... Kaique, me deixa só essa garrafinha, por favor. Obrigado, Deus abençoe. Está vendo? A gente se apega às coisas, olha, a bênção maior você acaba deixando de lado. Então, amados, as boas obras é exatamente isso que acontece. Muitas vezes a gente se propõe a fazer boas obras. Para quê? Mas vai ser para quantos pelas pastor? Para conseguir a aprovação diante de Deus. Qual foi a motivação? Errada. As boas obras têm que ser fruto do quê? De uma fé confiante no Senhor, de que o Espírito Santo está agindo, nos impulsionando a fazer aquilo por gratidão ao Senhor Deus. Estão percebendo? Então a motivação tem tudo a ver, irmãos. Se a motivação estiver errada, tudo mais está errado. Não importa o que você tenha feito, tudo está errado. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Então, amados, o fundamento então de todo o conhecimento verdadeiro de Deus só pode ser o quê? A límpida compreensão mental das suas perfeições divinas. E isso nós vamos encontrar onde? Nas Sagradas Escrituras. É o sola Scriptura. Certo? O que Jesus disse para os fariseus? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que nós erramos? Por que nós pecamos? Por que nossas motivações muitas vezes estão erradas naquilo que nós fazemos? Porque nós estamos errando. Errando por quê? Porque não estamos conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, amados, sabendo que a palavra de Deus é a ferramenta que nós temos, uma das ferramentas que nós temos para conhecer o Senhor nosso Deus, nós devemos ter bem definido em nossa mente qual o propósito pelo qual empregamos o nosso tempo a conhecer o Senhor. Por que eu devo empregar o meu tempo em conhecer o meu Deus? Primeiro, nós devemos empregar o nosso tempo em conhecer o Senhor nosso Deus para termos um relacionamento com Ele. Por isso, nós não devemos ir até ao Senhor Deus para estudá-lo, analisá-lo como se ele fosse um simples objeto de pesquisa. Não, nós não somos pesquisadores de Deus, irmãos. Nós não estamos querendo conhecer a Deus e os seus atributos somente para termos respostas teológicas, para podermos apresentar para quem quer que seja. Não é esse o nosso objetivo. Mas assim como diz o Salmo 42:1, como a corça suspira pelas águas, assim por ti suspira a minha alma. É desse modo que nós devemos ir ao Senhor, buscar a conhecê-lo. Por quê? Porque Ele é a fonte da nossa vida. A fonte. Eu estou sedento, quem vai matar minha sede? Ele. Eu estou com fome, quem vai matar minha fome? Ele. Agora, se não houver essa fome, essa sede, é porque você não conhece o nome do Senhor, como nós vimos no versículo que nós memorizamos.
se você não conhece o nome do Senhor, toda a sua pesquisa a respeito de Deus vai ser uma pesquisa fútil, fugaz. Por quê? Porque não é uma pesquisa feita com o propósito de honrá-lo, adorá-lo, glorificá-lo, engrandecer o Deus triuno, não. É com o objetivo do quê? De você somente matar a sua curiosidade racional. Deus não se revela a curiosos. Deus não se revela a curiosos. Eu lembro que nós estudamos há um tempo atrás, falando sobre a lei de Deus, e como que ele se manifesta no Monte Sinai. E ele diz o que para Moisés? Sobe você, sobe Arão, e demarca o monte. Para quê? Para que ninguém venha e seja consumido, porque vai ser morto. Quem vier atrás de mim vai ser morto. Por quê? Deus ia se revelar a quem? A quem Ele quer que Ele se revela. Ele ia se revelar a Moisés na companhia de Arão. Qualquer outro que fosse a Ele com curiosidade seria o quê? Fulminado. Seria o quê? Embrutecido. Irmãos, é um risco que nós corremos. Não vá até o Senhor curiosamente. Vá até o Senhor com reverência, com temor e santo tremor. Porque se você for para matar a sua curiosidade, isso pode te embrutecer e fazer de você o quê? Um ímpio, um incrédulo. Quantos teólogos, eu já tive o desprazer de conhecer alguns, quantos teólogos gastaram anos estudando teologia, para no fim do curso se apresentarem como ateus. Então, amados, o nosso coração, quem é chamado a conhecer a Deus? O eleito de Deus. Não é qualquer um. Quem é chamado a ter um relacionamento com Deus? Os eleitos de Deus. Não é qualquer um. Então, amados, nós temos que combater esse movimento ateísta que existe, tanto na nossa sociedade quanto dentro das igrejas. Para quê? Devemos conhecer a Deus, para que nós possamos combater isso. Que é uma noção de que nós estamos tomados muitas vezes por um ateísmo prático. É nós tocarmos a nossa vida em determinadas áreas do meu jeito, sem consultar o Senhor em oração. Eu estou agindo como um ateu. Eu estou sendo um ateu prático. Mas eu professo a fé cristã, eu professo a fé reformada. Mas se você está agindo sem consultar o Senhor dos Senhores, a quem você é servo, de quem você é servo, você está vivendo como um ateu prático. E não é assim que o mundo faz? Cá entre nós, o mundo produz coisas boas, não produz? O mundo produz coisas moralmente aceitáveis, não produz? Mas para pensar, cadê Deus? Uma vez eu lembro quando as meninas eram pequenininhas, que nós tínhamos televisão em casa, eu falei, amor, temos que selecionar os desenhos animados que elas podem assistir. Vamos selecionar? Vamos. Ó, esse daqui é legalzinho, esse daqui é legal, o resto não dá. Mas esse daqui, ó, até que é legalzinho, vamos deixar elas assistirem. Não eram legaizinhos. Os personagens dos desenhos fazem tudo sem Deus. Fazem tudo sem levar Deus em consideração. Fazem tudo sem levar em consideração que eles são criaturas de Deus. Estão percebendo? Você tem o que? Desenhos ímpios. É esse ateísmo que muitas vezes nós aceitamos. É um ateísmo que não diz, eu não creio em Deus. Mas é um ateísmo que diz, a minha vida, quem toma conta sou eu. É a mesma coisa. Não mudou nada. É o mesmo ateísmo. É um ateísmo professante, que professa crer em Deus, mas ele é atuante. Ele atua como um ateu. Você atua como um ateu. Então é isso, irmãos. Isso está impregnado nas nossas cabeças muitas vezes.
atitudes que nós tomamos por conta própria, sem levar Deus em conta. E dessa maneira, o que nós fazemos? A gente pode professar uma fé sólida e robusta, mas vivemos como ateus, vivendo para nós mesmos. E muitas vezes ainda buscando a bênção de Deus para a vida que nós levamos. Isso é ateísmo prático. Se eu tenho consciência de que eu sou servo do Senhor, salvo por Ele, pertenço a Ele, toda a minha vida deve ser regida por Ele. Estão percebendo? Terceiro ponto, para que nós possamos considerar o Senhor Deus em todos os nossos caminhos, de modo que nós possamos ser guiados por Ele em todas as circunstâncias. Abram comigo Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor, Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, irmãos, como que deve ser a nossa vida? A vida do cristão é uma vida de confiança no Senhor em quem cremos. Amém? Não devemos nos estribar nos nossos próprios raciocínios, nosso próprio entendimento. Por isso, nós devemos considerar o Senhor, inseri-lo em todos os assuntos da nossa vida. Nós tivemos a bênção, irmãos, de estudar um livrinho do Joel Bick falando sobre o casamento e o relacionamento conjugal. O nome do livrinho é Amigos e Amantes. Então ele começa falando sobre o relacionamento marido-mulher como amigos e o relacionamento marido-mulher como amantes. E ele vai tratar justamente o fato de que devemos inserir Deus no nosso relacionamento sexual. Coisas que muitas vezes falam assim, não, parte do sexo, deixa que eu toco. Não, é toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Ele é Senhor de toda a nossa vida, de todo o nosso ser, de todas as áreas do nosso ser. Tudo que fazemos deve ser para quê? Para a honra e glória dele. Então, amados, reconheça-o em seus caminhos, em todos os seus caminhos, para que ele vá endireitando as suas veredas. Então, como que o nosso caminho, quer seja na minha vida individual, quer seja na minha família, quer seja na igreja, pode ser endireitado? Nós reconhecendo Deus como Senhor na nossa vida, em cada área da nossa vida. Amém? É a nossa motivação. Por que está fazendo isso? O que o pastor pregou hoje na parte da manhã, o pastor André. Por quê? Comece a questionar, por que comprar isso? Por que fazer isso? Por que ir para aquele lugar? Por quê? Fala, Kaique. Eu acho que esse ponto é maravilhoso mesmo, porque muitas vezes, se nós pararmos para analisar a nossa vida, muitas vezes nós estamos tomando atitudes sem uma base bíblica para apoiar essa atitude X ou Y que nós tomamos. Então, quando nós paramos tudo e falamos assim, não, por que eu vou fazer isso? Qual é a base que eu tenho para fazer isso? Talvez aí entra, né, igual Jesus fala que conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós só podemos ser libertos a partir do conhecimento da verdade, né? Então, todo desvio doutrinário começa a partir de uma ignorância quanto ao ser de Deus, né? A verdade. Exatamente. Amém, irmãos? Então, por que nós tomamos algumas decisões? Por que nós tomamos algumas atitudes? Isso está levando Deus em conta? Eu estou trazendo à minha mente o Senhor a quem eu sirvo? Isso é fundamental. Então, por que nós devemos conhecer a Deus? Para que nós saibamos que Ele é nosso Deus, Ele é nosso Senhor, e em todas as áreas da nossa vida Ele deve estar
à frente, como cabeça nosso, guiando-nos em todas as circunstâncias. Agora, outro ponto que eu queria falar para os irmãos é que, se é por meio da palavra que nós conhecemos mais o Senhor nosso Deus, de que maneira nós devemos empregar o nosso tempo em conhecer o Senhor? Então, mas eu falei, qual era o propósito? Agora, de que maneira? De que maneira nós fazemos isso? Então, entendamos, nós já falamos de que nós não somos um mero pesquisador de Deus. Então, o conhecimento teológico, irmãos, ele não tem um fim em si mesmo, certo? Nós temos aqui hoje na igreja alguns irmãos fazendo curso de teologia, fazendo seminário, e nós devemos entender o seguinte: o seminário, ele não tem um fim em si mesmo. O conhecimento teológico não tem um fim em si mesmo, porque quando ele tiver um fim em si mesmo, ele só vai produzir o quê? Orgulho e prejuízo espiritual, e vai levar-nos à ruína. Ele não tem um objetivo em si mesmo. Às vezes a gente se apega ao modo. Sabe aquela pessoa, deixa eu tentar explicar melhor. Sabe aquela pessoa que vai viajar? E ela vai viajar, suponhamos, 800 quilômetros, e ela vai de carro. Só que o caminho, o trajeto é tão encantador que ela desiste da viagem. Ela fica só observando o trajeto, vai e volta, e perdeu o quê? O alvo, que era chegar lá onde ela ia. Se for um hotel ou na casa de parentes, ela tinha que chegar lá na casa dos parentes, passar um tempo com os parentes, mas ela desiste. Ela gasta o tempo dela fazendo o quê? Fazendo o trajeto, o percurso, de tão bonito que é. Eu estava conversando com o pastor André ontem à noite, na madrugada do dia do Senhor. A gente estava conversando justamente sobre isso. Muitas vezes a gente se encanta com as doutrinas da graça, com o solo escritura, com as doutrinas da fé reformada, e perde o objetivo principal, que é o Deus da teologia reformada, que é o Deus dessas verdades maravilhosas. A gente perde de vista isso, e aí a gente se encanta com essa maravilha que é realmente maravilhoso. É realmente maravilhoso, mas a magnitude, irmãos, desse assunto pode fazer o quê? Com que a gente comece a perder de foco Deus, a sua glória, o Senhor Jesus Cristo, e a gente começa a se encantar com essas verdades e nos acharmos superiores aos irmãos, nos acharmos superiores aos outros cristãos, fazendo o quê? Com que a gente despreze aqueles que não têm essa mesma compreensão que nós. Estão percebendo? Em 1 Coríntios 8:2 diz: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Olha que fantástico. Nós vamos ver no final, irmãos, que o objetivo nosso nem é conhecer a Deus, é que nós sejamos por Ele conhecidos. Se nós estamos buscando a Deus, conhecê-lo mais, é porque Ele está trabalhando em nós, e nós estamos sendo mais por Ele conhecidos. Então, amados, buscar um conhecimento teológico desvinculado da prática da piedade é nós fazermos o quê? Trilharmos por caminho perigoso, aproximarmos-nos da palavra do Senhor unicamente para alimentar a nossa curiosidade, sem um propósito piedoso de um relacionamento íntimo com o Senhor. É um risco gigantesco que nós corremos. Buscar, irmãos, solucionar perguntas especulativas é um risco gigantesco que nós temos. Então, amados, entendam, fuja do alto engano, não busque o Senhor Deus verdadeiro somente porque você quer saber mais dele. Não pode haver, irmãos, saúde espiritual sem o verdadeiro conhecimento doutrinário de Deus. Não pode. Mas esse conhecimento, irmãos, deve ser buscado como? De que maneira? Não com propósitos carnais, segundo os padrões ímpios do nosso coração. Não pode. Nós devemos buscar esse conhecimento doutrinário de quem Deus é,
piedosamente, com temor, com tremor, com santo tremor, com reverência. Devemos orar, irmãos, orar, para quê? Para que não nos contentemos, nos tornemos satisfeitos com conhecimento meramente teórico. Não podemos nos contentar com isso, amados. Nós devemos buscar um conhecimento doutrinário prático da vida cristã, com o Senhor nosso Deus, sabendo que nós somos os servos dele. Já perceberam quantas vezes nós chamamos Deus de Senhor, mas nós não estamos vivendo como servos? O Senhor está na nossa boca, mas o ser servo não está na nossa vida. Então nosso conhecimento, irmãos, deve ser um conhecimento prático, que aperfeiçoe a nossa vida em santidade e piedade diante do Senhor. Não devemos nos contentar somente com conhecimento sobre Deus, mas com um conhecimento diante de Deus, diante dele, da presença dele, da pessoa dele. Por isso que esse conhecimento, se ele não nos levar à oração, à contemplação, à adoração, ao louvor, é um conhecimento vão, inútil, vazio. Estão entendendo? Como então avaliar se o meu conhecimento está sendo um conhecimento são, sadio? Se esse teu conhecimento está te levando ao orgulho, arrogância, presunção, levando você a se achar melhor que os irmãos, só porque você adquiriu esse conhecimento seu é inútil. Joga no lixo. Agora, se esse seu conhecimento de Deus está te levando a um quebrantamento, a uma humilhação, a uma contemplação, a glorificar a Deus, a louvá-lo, adorá-lo, engrandecê-lo, aí esse conhecimento está sendo útil, está sendo conhecimento santo. Estão entendendo? Pode ser muitas vezes o mesmo conhecimento, por isso que eu digo para vocês, avaliem o coração de vocês, para que quando nós começarmos a estudar quem é Deus e os atributos de Deus, nós tenhamos o coração correto diante daquilo que nós vamos aprender, porque senão é tudo lixo. Nosso coração é tão perverso que nós fazemos as verdades divinas algo inútil. Amém, irmãos? Então tenhamos essa consciência e vamos pedir sempre ao Senhor que nos guie de modo a contemplarmos a face dele. Devemos conhecer mais dele? Sim. Para quê? Para contemplá-lo mais, para engrandecê-lo mais, para louvar o nome dele. J. Packer diz o seguinte no seu livro O Conhecimento de Deus. Ele fala: os homens que conhecem o seu Deus são, antes de tudo, homens de oração. O primeiro ponto onde o seu zelo e força para a glória de Deus são expressos é em sua oração. Percebem? Se o nosso conhecimento de Deus não nos levar à contemplação de quem Ele é um conhecimento inútil. Nós corremos o risco de nos propor a explicar o Evangelho, de nos propor a conhecer mais do Evangelho. Nós corremos o risco de nos tornarmos peritos no Evangelho e sentirmos o cheiro de uma heresia lá de longe. Mas sabendo tudo isso, não termos contemplação de quem Deus é, não queremos a glória dele, não queremos viver uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida que honre o nome dele. É o risco que nós corremos, irmãos. Nós conhecemos o Senhor Deus através de seu Filho. Não se esqueçam disso. É por meio da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, é por meio da sua mediação que nós podemos ter acesso ao Pai. É por meio dele, Jesus Cristo, o Deus encarnado, que nós podemos conhecer o Deus verdadeiro. E aí, irmãos, podemos estar plenamente certos de que as promessas feitas por Deus em Cristo Jesus serão nossas, porque estamos conhecendo mais e mais dele, e isso pelo poder do Espírito Santo. Então, amados, as características do fruto do Espírito Santo
e da liberdade que nós temos no Espírito Santo são as marcas daqueles que conhecem a Deus. Esses conhecem o Senhor Deus. Quem está frutificando no Santo Espírito, quem está frutificando no Espírito Santo, quem está desfrutando da liberdade que tem em Cristo Jesus, esse está conhecendo mais do seu Deus. Um pequeno conhecimento de Deus, irmãos, vai fazer com que nós não consigamos desfrutar de quem Deus é. Contudo, um grande conhecimento de Deus pode fazer com que nós sejamos endurecidos, depende da motivação do nosso coração. Entendam isso. Se você conhece o nome dEle e você confia no nome dEle, você quer conhecer mais e mais dEle. Entendam que eu não estou fazendo uma apologia a conhecer pouco de Deus, não. Mas tem pessoas que com um pouquinho conhecimento que ela tem do Deus verdadeiro, aquele conhecimento é suficiente para ela fazer com que ela viva uma vida de piedade muito maior do que muitos que têm a cabeça cheia de conhecimento. Entendem? Mas isso não é apologia à ignorância. Compreendam isso. Isso é o conhecimento pouquinho de Deus com a motivação correta no coração. Uma motivação santa e piedosa vai fazer com que você desfrute desse relacionamento mais íntimo com Ele. E uma vez desfrutando desse relacionamento mais íntimo com Ele, esse conhecimento pouquinho se torna pouco para você. Você quer mais e mais. E aí você entra naquele círculo que eu disse. Você quer crer mais, quer confiar mais, quer estar mais seguro em Deus, você quer conhecer mais dEle. E quanto mais você conhece dEle, mais fé você tem, mais confiança você tem, mais segurança você tem, e você quer confiar mais nele, você quer conhecer mais dEle. Então, amados, aquele que conhece o Senhor seu Deus, ele busca um relacionamento íntimo com o seu Deus, não por obrigação, mas porque ele quer o quê? Alcançar um grau de intimidade maior do que ele tinha ontem. Amém, irmãos? O nosso grau de intimidade com Deus tem que ser um grau sempre crescente, sempre crescente. É a relação que nós temos, por exemplo, no casamento. Eu casei com a minha esposa porque eu amava a minha esposa, e pedi ela em casamento porque eu amava ela. Só que hoje eu amo muito mais ela do que eu amava antes. É isso que nós temos que ver. Eu amo hoje o Senhor meu Deus muito mais do que quando eu me converti, ou meu amor tem esfriado por Ele. O nosso amor só cresce quando cultivado em conhecimento mútuo. E aí o amor cresce. Não há esse conhecimento mútuo, o amor esfria. Por que muitos de nós estamos frios no Evangelho? Frios no nosso relacionamento com Deus, porque nós não conhecemos o Senhor nosso Deus. Nós somos criados para conhecê-lo, nós somos eleitos, escolhidos por Ele para conhecê-lo e ter um relacionamento com Ele. O principal objetivo da nossa vida, irmãos, deve ser o quê? Conhecer a Deus. A vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna, conhecer a Deus. Nada há melhor na vida, irmãos, do que o prazer que temos de poder conhecer o Senhor nosso Deus. Isso significa conhecer a Deus. A maior fonte de alegria, prazer e contentamento da vida do cristão deve ser o quê? Conhecer o Senhor, seu Deus. Aquele que se gloria, glorie-se nisso, em conhecer a Ele. A disposição assumida pelo homem, irmãos, que agrada o Senhor Deus é o quê? Aquela disposição de querer conhecê-lo mais, de querer estreitar o seu relacionamento com Ele, a sua vida com Ele. Agora pensem, conhecer a Deus não é, naquela visão mística, você ter o quê? Um certo tipo de emoção, você sentir aqueles arrepios na coluna, aquela sensação de formigamento, você ter sonhos, visões, aquelas experiências que te tiram fora da realidade. Não é você entrar naquela situação de êxtase.
ou de sentimentos assim, semelhantes àqueles que são experimentados por dependentes químicos. Não, isso não é conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é isso. Mas conhecer a Deus também não é o quê? Você ter mais concepções a respeito dele, numa análise fria de quem ele é, num estudo meticuloso e sem um relacionamento com ele. Também não é submeter a Deus a uma análise metodológica, científica. Não é isso. Conhecer a Deus não é falar sobre ele, não é escrever sobre ele, não é palestrar sobre ele, não é pregar sobre ele. Sabia que é possível nós pregarmos aqui na frente sem ter um relacionamento com Deus? É muito simples. Nada disso é prova de que você conhece a Deus. A prova de que você conhece a Deus é se você está querendo um relacionamento próximo, íntimo com Ele, se você se deleita em conhecê-lo, se é o seu prazer conhecê-lo, se é o seu prazer viver uma vida santa, piedosa, se é o seu prazer viver em santidade. E esse seu prazer vai fazer com que você queira conhecer mais o Senhor seu Deus. Então, amados, entendamos isso. Quanto mais complexo o objeto do nosso conhecimento, mais trabalhoso é conhecê-lo. Conhecer a Deus não é algo para quem é preguiçoso. Conhecer a Deus não é algo para quem está interessado na sua própria vidinha. Conhecer a Deus despende o quê? Tempo, despende esforços. Para analisar. Se eu falar para você assim, você conhece esse livro, essa agenda? Não. Dou para você, você folheou, você fala, agora eu conheço. Já vi uma agenda dessa. Se eu for ver outra vez, eu já sei que agenda que é. Eu sei os recursos que tem nela, coisa fácil. Foi o quê? 5 minutinhos. Se eu falar para você, tira um tempo para você conhecer aquele cachorro. Veja os hábitos daquele cachorro. Olha a personalidade daquele cachorro. Você vai precisar o quê? De 5 minutos? Você precisa de um tempo maior. Você vai precisar entender melhor como aquele cachorro é, porque ele é um ser vivo. Ele é mais complexo do que uma agenda. Vai precisar de mais tempo. Certo? Se eu falar para você assim, agora, para e começa a analisar para você conhecer o seu vizinho. E complicou. Você tem que ter um relacionamento mais próximo com ele, você tem que ter um tempo maior com ele. Conhecer uma pessoa não é algo simples. Nós mesmos não nos conhecemos. É ou não é? Então, quanto mais complexo o objeto a ser estudado, a ser examinado, a ser conhecido, maior o quê? O tempo, maior o trabalho, maior a dedicação, maior o envolvimento. Com o objeto inanimado, 5 minutos conheço ele. Com uma vida, já começa a mudar a história. Com o ser humano, complicou. Agora, e com Deus? Com Deus, a gente pensa que conhecer a Deus é ser o quê? Uma série de exposições é suficiente para conhecer a Deus? Não. É arranhar a superfície do comecinho, da introdução do conhecimento de quem é Deus. É para nos orientar no conhecimento dele, de sabermos a grandeza que ele é, para nós nos envolvermos com isso. É ou não é? Agora, imaginem, isso traz um grande privilégio. Por quê? Olha só, se você se dispõe a conhecer seu vizinho, é uma coisa. Se dispõe a conhecer sua esposa, seu marido, é uma coisa. Agora imagina, uma pessoa conhecidíssima, uma pessoa mundialmente conhecida. Suponhamos a rainha da Inglaterra. E você tem por objetivo conhecer melhor a rainha da Inglaterra, saber os gostos dela, o que ela gosta, quais os interesses que ela tem, quais os costumes que ela tem. Você pode fazer isso? Não. Você não tem acesso à rainha da Inglaterra. Agora entenda o seguinte, com Deus a história é diferente. Se nós quisermos ir a Ele por conta própria, nós não temos acesso a Ele. A questão é que se nós queremos conhecê-lo, é porque Ele já veio até nós e nos trouxe e falou, você pode.
me conhecer. Imagina a rainha da Inglaterra chamando você. Fala assim: vem passar um tempo aqui no meu castelo. Vamos conversar. Quem é você? Ninguém. Você pode puxar assunto com ela, você não tem nem do que puxar assunto com ela. Se ela não se dispor a conversar com você, você não tem nem o que fazer. Se ela te chamar para o castelo dela e falar assim: ó, fica no cantinho aqui, ó, 2 semanas aqui, enquanto eu vou resolver minhas questões. Você não tem o que fazer. Ela que tem que se dispor, ela que tem que mostrar que ela tem tempo para você, ela que tem que se mostrar favorável a você. Estão percebendo? Conhecer o meu vizinho não me traz privilégio nenhum. Conhecer a minha esposa até me traz um privilégio no relacionamento com ela. Agora, você parar para conversar com a rainha da Inglaterra, um exemplo só, irmão, só para vocês terem uma dimensão da grandeza do que eu estou falando. Para ver como que é o nosso relacionamento com Deus. É a mesma coisa. Se nós estamos falando hoje da possibilidade de conhecermos a Deus, olha o tamanho do privilégio, porque Ele já veio até você e falou assim: venha, você pode me conhecer, porque eu estou me fazendo conhecido a você, porque em Cristo Jesus eu quero que você me conheça. Fazem dimensão do tamanho do privilégio? Quando alguém fosse falar para você assim: e aí, você conhece alguma pessoa importante? Sim, conheço meu vizinho. Você conhece alguém importante? Sim, conheço. Quem? A rainha da Inglaterra. Mudou o assunto. Eu tenho um relacionamento com ela. Lembra que nós vimos na última reunião domingo passado? Aquele que se glorie-se no Senhor. Nós devemos nos gloriar nisso, em conhecer a Deus. Nós devemos, essa é a nossa glória. Nós temos um relacionamento pessoal com Deus, porque Ele nos alcançou, Ele nos trouxe para junto de si e falou assim: me conheça, me conheça. Então nós temos o livre acesso para conhecer a Deus. Não é algo da iniciativa minha, não é algo da iniciativa sua, é algo da iniciativa dEle. Ele foi até você, Ele te escolheu, Ele te salvou, Ele lavou você com o sangue do Cordeiro dele, com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio de Cristo Jesus que você pode conhecer a Deus, por mais nenhum outro meio. Agora, isso vai te trazer orgulho em você mesmo? Não, não tem como. Não tem como. Não tem como eu me orgulhar, por quê? Porque eu conheço a rainha da Inglaterra. Não, ela fez tudo, ela que teve que vir a mim, porque eu não tinha acesso a ela. Ela que me chamou para o seu palácio para poder conversar comigo, porque eu não tinha como conversar com ela. E ela começou a se expor para mim, nesse relacionamento. Há orgulho? Não, há orgulho nela. Eu conheço ela, é ela. Porque ela é assim, ela é assado, essa é a realidade nossa com Deus, irmãos. Eu tenho que me orgulhar no Senhor, não porque eu fui até Ele, não porque eu criei nele, mas porque Ele se fez conhecido a mim. E eu tenho que me gloriar no quê? De saber que Ele é bondoso, que Ele é amoroso, que Ele é misericordioso, Ele é gracioso, mas Ele é juiz, Ele é justo, Ele é santo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem todo o conhecimento, Ele é onisciente, tem todo o poder, Ele é onipotente, Ele está em todo lugar, Ele é onipresente. Eu tenho acesso a Ele constantemente por meio da oração, eu posso conversar com Ele. É isso, irmãos, é nisso que você deve se gloriar. Glorie-se nele, glorie-se nele. Abram comigo, irmãos, em João 14:6.
João 14,6 é um versículo conhecidíssimo nosso. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Como está o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo? Como está o seu relacionamento com Deus? Nós só temos acesso ao Pai por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Creia nisso, irmãos. Apropriem-se disso. E comecem a deixar de lado os pensamentos que vocês têm a respeito de Deus. E comecem a transformarem-se pela renovação da vossa mente na palavra do Senhor. Amém? Paul Washer diz: não existe um dia de maior idolatria no meio dos cristãos que não seja o domingo. Por quê? Porque muitos têm vindo à igreja adorar um Deus que não é o Deus da Bíblia. Então, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nós nos quebrantemos, nos humilhemos na presença dEle, pedindo que Ele venha transformar nossa mente pela renovação, transformar-nos pela renovação da nossa mente, por meio da palavra dEle, irmãos. Amém? E possamos conhecer o Senhor Deus. É a isso que nós estamos nos propondo. Então, nessa série que vamos fazer, falando sobre o Senhor Deus, falando sobre a pessoa, conhecendo a pessoa do Senhor Deus. Tinha muitas outras coisas para falar, irmãos, o tempo foi muito curto. Eu vou ficar só na saudade. Mas eu queria que os irmãos abrissem um versículo comigo, o último para encerrarmos. Isaías 57:15. Esse versículo falou muito comigo muito tempo atrás. E eu vou dizer para vocês que é um versículo que nós temos que decorar, temos que memorizar. Isaías 57:15. Aqui esse versículo vai mostrar a magnitude de quem é Deus, a grandeza de quem é Deus. Olha só o que diz: porque assim diz o alto. Olha as características, olha os adjetivos que são postos, são dados ao Senhor Deus. Ele é o alto, Ele é o sublime, Ele habita o quê? A eternidade, e o nome dele é Santo. Olha só nesse versículo nós temos o quê? 4 dos atributos de Deus. Ele é o quê? Alto, sublime, habita a eternidade, e Ele é santo. Mas Ele também habita com quem? Olha só: habito no alto e santo lugar, mas habito também com quem? Com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém? Então olha só, qual a postura que devemos ter diante do Senhor Deus ao nos propormos conhecer Ele? Postura de quebrantamento, contrição, de humilhação diante dEle, para que Ele seja glorificado e nós, na presença dEle, sejamos humilhados. Porque uma coisa é certa: o conhecimento de Deus, ele é um privilégio, mas Ele nos humilha. Ele revela aquilo que nós só professamos, a depravação total. Muitas vezes nós só falamos, mas não vivemos essa realidade. Então, o conhecimento de Deus, se Ele não te humilhar, não é o conhecimento de Deus. Então, amados, que sejamos humilhados. Amém? Esse é o objetivo nosso em estudarmos o Senhor Deus, que sejamos humilhados na presença dEle, para a glória dEle. Amém? Com a graça do Senhor, então, na semana que vem, daremos início aos estudos, baseando-nos no livro do Pink, Os Atributos de Deus. Tá bom?
Aí os irmãos que não tiverem, providenciem um livro e já vamos conversando, já vão lendo a respeito disso, tá? Então semana que vem falaremos sobre a solidão de Deus. É isso? É o primeiro atributo do livro, os atributos de Deus. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos? Deus eterno, nós somos gratos a Ti, Pai. Ó Senhor, quão maravilhoso Tu és, meu Deus. Tu, o alto, o sublime. Tu que és majestoso, ó Deus. Tu que governa tudo e todos. Tu que és soberano, ó Pai. Ó Senhor, Tu habitas conosco, meu Deus. Habita conosco, ó Pai, os vermes vis, desprezíveis. Ó Senhor, se não fosse por Tua graça e Teu amor, ó Pai, onde estaríamos agora? Estaríamos nas trevas, ó Pai, perdidos nesse mundo. Só estamos aqui, meu Deus, porque Tu nos escolhesses antes da fundação do mundo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajuda-nos a ver, ó Pai, a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo e sabermos que é por meio dEle, dos méritos dEle, que nós estamos na Tua presença. Foi Ele que nos reconciliou contigo, ó Pai. Ele que veio nos buscar, ó Pai, do lixo, da miséria, ó Deus, e nos levar a Ti, ó Pai, nos reconciliar contigo. Hoje temos paz contigo, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome, engrandecido sejas Tu, ó Pai. Pedimos a Ti, ó Deus, que nessa série que iniciaremos agora, ó Pai, que estamos iniciando, ó Deus, sejas Tu engrandecido em nossas vidas e nós sejamos humilhados a Tua, Pai. Ó Pai, na Tua presença, humilhados e quebrantados. Ó Senhor, que possamos como salmista dizer: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome a glória. Ó Senhor, que possamos enxergar, ó Pai, que o nosso objetivo é estudarmos, conhecermos a Ti, ó Deus, analisarmos, pesquisarmos, conhecermos mais de Ti, ó Deus, mas para termos um relacionamento vívido com a Tua pessoa, um relacionamento santo e piedoso. Ó Pai, leva-nos a negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz dia após dia, para que sigamos a Ti, ó Deus, de maneira prática, numa vida cristã, ó Pai, que venha a raiar a Tua luz nesse mundo que jaz no maligno, ó Deus. Louvamos a Ti, ó Pai, pela oportunidade, por essa bênção maravilhosa, esse meio da graça que nos dás como igreja, de relacionarmos uns com os outros e termos comunhão uns com os outros. Ensina-nos, ó Deus, a aproveitarmos desse privilégio e engrandecermos o Teu nome, ó Pai. Louvado sejas Tu. Pedimos pelo restante desse dia, ó Pai, do dia do Senhor, que os nossos corações e o nosso olhar estejam focados em Ti, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém, irmãos.